Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli, da Borelli Academy. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre método. O que significa a palavra método? Método significa caminho. Um caminho, vou usar aqui a régua como apoio, é um lugar onde eu vou caminhar, é onde eu vou passar para que eu possa chegar aonde eu quero. Então, um método nada mais é do que desenhar o processo que você vai caminhar para poder chegar num outro lugar. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com método. Eu crio métodos porque determinados assuntos, como gestão do tempo, por exemplo, requer que você trace um caminho, um ponto A e um ponto B. Então, existe a minha forma de conduzir os meus clientes para esse assunto. Então, eu tenho o meu método, né? Existem outros métodos para levar as pessoas em determinados mesmos assuntos. Então, às vezes, o que você tem que parar para pensar? Se você está no método certo. Porque muitas vezes você quer aquele objetivo, mas o facilitador, o que é o facilitador? A pessoa que vai te conduzir naquele método, naquela caminhada, às vezes não bate muito com você, por diversas questões. Às vezes é o método que te incomoda, às vezes é a própria pessoa que te incomoda. Então você tem que saber trocar, né? Até que você encontre a melhor forma para você alcançar aquilo que você quer. O marketing tem método, gestão financeira tem método, a gestão do tempo tem método, né? O aprendizado tem método, né? Inclusive a forma de se aprender também tem método, para tudo tem método. Então, método seria um caminho que vai ter lá o processo que te leva para chegar até onde você quer. Eu faço funcional 3 vezes na semana e é um lugar que o método deles, então eu fui lá conhecer o método, é o seguinte: a gente faz 3 ciclos de 40, pausa 40 e repete 3 vezes. Então, dentro desse período de tempo, desse bloco de tempo, você vai repetir um circuito, né, de exercício por 40 minutos. Então, existem muitas vezes 4 tipos de exercício dentro de 40 minutos, não, 40 segundos, tá? Então, você faz pequena pausa, faz, pequena pausa, faz, pausa maior. Aí repete aquele ciclo com uma outra atividade. Então são 3 ciclos de repetições, né? Então é tudo muito cronometrado. Por quê? Porque existe uma finalidade naquele método. Então você vai focar, então isso ajuda você a focar, otimizar seu tempo, o gasto de energia é maior, consequentemente beneficia o seu corpo numa velocidade maior, e só que precisa de frequência, né? E aí você repetindo isso, quanto mais você repete isso durante a sua semana, mais rápido você vai colher os resultados daquele método. Então, o método já está pré-definido, ele já foi testado, ele já foi otimizado. Então, quando eu invisto num método, eu tenho que me moldar o método, não eu trazer o método ao meu molde. Isso porque isso é um alerta para você. Porque muitas vezes, para você chegar onde você precisa, você tem que passar naquela caminhada que está sendo proposta. E é muito natural que a gente, inclusive, crie resistência contra o método. Por quê? Você está mexendo em você, né? Então, se o professor está dizendo que você tem que repetir 3 vezes, você repete 2, quem que não vai colher o resultado conforme o método proposto, né? Então, existem muitos métodos que eles não são personalizados, eles já estão customizados. É você que tem que se moldar aquilo, né? Então, às vezes eu tenho sim dificuldade com alguns perfis de pessoas, que a gente já tem um método definido, mas a pessoa quer fazer do jeito dela. Se você quer fazer do seu jeito, você não precisa de um especialista, basta você fazer o que precisa ser feito, né? Só que muitas vezes a gente tem que criar um método também para algumas pessoas, principalmente processos mais soltos. Então, quando alguém traz um tipo de projeto, por exemplo, da qual eu não tenho pré-definido um método, mas eu sei que precisa nascer um planejamento e para nascer um plano de ação, então muitas vezes a gente tem que criar um método, né, um processo ali para a pessoa poder entender onde ela está e para onde ela tem que ir. Então, em alguns casos, os métodos eles acabam sim também sendo um pouco mais customizados, personalizados por conta da dinâmica de muitas pessoas. Como que se valida um método, né? Para você saber se o seu método é aplicável a outras pessoas, você tem que criar um MVP. Então, quando você tem uma teoria, seja de um produto ou de um serviço, você vai criar uma proposta mínima viável para que você possa praticar isso e ver se realmente as suas teorias estão sendo validadas.
É onde você faz ajustes, onde você reconfigura, para que daí você valide isso e leve para o mercado. Então é muito comum, né, você pular etapas. Gente, toda vez que você pular um plano, toda vez que você deixar de construir um método, um caminho, você vai lidar com a consequência disso. Então, guerras, inclusive, elas partem de planos, né? A construção de casas parte de planos, a construção de um navio parte de planos, toda construção parte de planos, e planos que muitas vezes precisam anteceder a uma forma de fazer algo. Então, o método é um caminho que você percorre para que você possa seguir as etapas daquele processo proposto e assim chegar mais próximo da realidade, do resultado que você deseja. Então, saiba o que é um resultado, a gente pode falar isso no outro vídeo, tá? Para não confundir uma coisa com a outra. Dependendo do resultado que você quer, você tem que ir para um caminho. Dependendo do outro resultado que você queira, você tem que ir para outro caminho. Então, mude o caminho, mas foque no resultado que você quer, seja financeiro, de tempo, etc, etc. Entendeu o que é método? Método é um caminho. Bora caminhar com a Borelli Academy. Até o próximo vídeo.